Pensa só, você decide mexer um dedo. É só um pensamento. Mas, num piscar de olhos, essa ordem viaja do seu cérebro até um músculo. Como é que essa mensagem percorre o corpo tão rápido? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A incrível jornada do impulso nervoso. A pergunta parece simples, né? Como é que o cérebro comanda o corpo? Como uma intenção vira uma ação de verdade, cruzando distâncias que para a escala do nosso corpo são enormes, e em milissegundos? Pois é, a resposta está na eletricidade, um impulso elétrico. Mas não é como um cabo de alta tensão, não. A história desse sinal elétrico começa de um jeito bem mais sutil, quase como se fosse um sussurro. Tudo começa aqui, com o que a gente pode chamar de faísca inicial. É o tal do potencial graduado, o primeiríssimo passo de uma conversa muito, muito longa. Para entender, imagina uma pedrinha caindo num lago. O estímulo que começa tudo define o tamanho da ondinha. Se o toque for leve, a ondinha é pequena. Se o toque for forte, a onda é maior. O ponto-chave aqui é esse. A resposta é local e a força dela varia. Só que aí, a gente tem um problemão. Igual a ondinha no lago, esse sinal vai perdendo força conforme ele viaja. Ele é o que os cientistas chamam de decremental. Sabe, para uma fofoca entre neurônios vizinhos, até que funciona. Mas para mandar um recado do cérebro pro dedão do pé, sem chance. O sinal ia morrer no meio do caminho. A natureza, então, precisava de uma solução mais parruda. E a evolução, claro, deu um jeito. De um lado, a gente tem esse sinal que se apaga, do outro, uma resposta totalmente diferente. Um sinal do tipo ou vai ou racha, que viaja sem perder um pingo de energia. E essa solução é o nosso protagonista, o potencial de ação. Pensa nele como se fosse o sistema de fibra ótica do nosso corpo, sabe? Um sinal de altíssima fidelidade projetado para cruzar longas distâncias sem nenhuma perda. O segredo todo está no princípio do tudo ou nada. É que nem uma fileira de dominós. Não importa se você empurra o primeiro com a ponta do dedo ou com uma marreta. Uma vez que ele cai, a onda percorre a fileira inteira com a mesmíssima força. O sinal não enfraquece porque ele se recria, ele se regenera a cada passo do caminho. Tá, mas como ele se recria? Com uma dança eletroquímica super precisa. Olha só. Primeiro, uns portões se abrem e íons de sódio entram correndo no neurônio, deixando o interior positivo. Esse é o pico do sinal. Logo em seguida, outros portões se abrem, dessa vez para os íons de potássio saírem, e aí a carga volta a ser negativa. Essa ondinha de positivo-negativo é o que viaja pelo neurônio, sem parar. Ok, agora a gente já tem um sinal que não morre no caminho. Mas e a velocidade? Para a gente desviar de um objeto ou só para andar, a comunicação precisa ser quase instantânea. Então, o próximo desafio é esse: como acelerar a mensagem. A biologia resolveu isso de um jeito que, olha, é genial, com isolamento. Muitos dos nossos neurônios são cobertos por uma capa de gordura, a tal da bainha de mielina. Essa capa tem umas falhas, uns espacinhos, que são os nódulos de Ranvier. E é aí que a mágica acontece. O impulso não precisa percorrer o neurônio inteiro. Ele literalmente salta de um nódulo para o outro. É como um trem-bala. Ele não para em todas as estações, né? Ele pula as estações menores e para só nas principais. O impulso nervoso faz exatamente a mesma coisa. Ele é gerado num nódulo, salta por cima da parte isolada e aterrissa no nódulo seguinte para se regenerar com força total. Esse é o segredo da condução saltatória, e ela aumenta a velocidade em até 100 vezes. Muito bem, nosso impulso, agora forte e veloz, chegou ao fim da linha do primeiro neurônio. Mas a jornada não acabou, não. Agora, ele precisa passar o bastão, dar o salto final para o neurônio seguinte. Só que tem um último obstáculo. Entre um neurônio e outro, tem um abismo microscópico, a fenda sináptica. E a eletricidade pura e simples não consegue pular esse vão. E agora, como é que a mensagem continua? A solução é uma espécie de tradução. O sinal elétrico, quando chega na beira desse abismo, se transforma num sinal químico. Ele libera mensageiros químicos, os famosos neurotransmissores, que basicamente nadam através da fenda para levar o recado para o outro lado. E tudo isso acontece numa fração de segundo. O sinal elétrico chega e abre portões de cálcio. O cálcio funciona como o gatilho, que libera os neurotransmissores na fenda. Do outro lado, esses mensageiros se encaixam nos receptores, que nem uma chave na fechadura, e pronto! Um novo impulso elétrico nasce no neurônio seguinte e a jornada toda recomeça. E é assim que a mensagem é entregue.
Uma cadeia de eventos que transformam um pensamento abstrato numa ação física, do cérebro ao músculo com uma precisão e uma velocidade que são, francamente, impressionantes. Para pensar em toda essa jornada. Um sinal que nasce fraco, local, aí ele se transforma numa onda de tudo ou nada que se regenera para nunca morrer. Ganha uma velocidade absurda saltando por uma capa isolante. E no final ainda muda de identidade, vira química, só para cruzar a fronteira final. É uma verdadeira obra-prima da engenharia biológica. A velocidade final, mais de 100 metros por segundo. Isso é mais rápido do que um carro de Fórmula 1 acelerando. É o suficiente para cruzar um campo de futebol de ponta a ponta em menos de um segundo. É, literalmente, a velocidade do pensamento. E o mais impressionante de tudo é que essa dança, essa sinfonia de sinais elétricos e químicos, está acontecendo trilhões de vezes a cada segundo dentro de cada um de nós. É isso que constrói cada pensamento, cada memória, cada sentimento. O que nos leva a pensar se tudo, a nossa percepção, a nossa consciência emerge dessa conversa elétrica tão complexa, o que isso realmente significa?